Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo, o melhor método para brasileiros aprenderem a falar inglês. Pronúncia escrita IUP, você lê em português e fala inglês perfeitamente. Vamos falar aqui hoje de um assunto muito legal, vamos falar de carne, tá? A despeito aí dos vegetarianos, vamos falar about meat, ok? Vamos falar de carne, de churrasco, algumas coisas relacionadas aí para a gente entender. Eu costumo dizer que não basta você traduzir o inglês, você tem que entender, saber o que você está dizendo, de verdade. Porque existem algumas palavras que têm vários sentidos. Então, por exemplo, aqui, uma palavra como a manga da camisa, manga é sleeve em inglês. Já a manga, fruta, é mango. Então, são totalmente diferentes. Em geral, quando a mesma palavra em português tem vários significados, geralmente são palavras diferentes em inglês, tá? Então hoje nós vamos ver um desses casos aí que é bem interessante. Vamos falar sobre carne, ok? Estou um pouco aqui gripado, mas eu quero aproveitar para dar uma dica legal. Em inglês, a palavra gripe é influenza ou simplesmente flu, que é uma parte mais curta da palavra influenza. Hoje em dia tem aí o vírus da influenza, tal. Isso é muito antigo, desde 1970 e alguma coisa aí. Então, na verdade, é apenas a palavra gripe. Uma gripe forte se chama influenza em inglês, ok? Então, o pessoal relaciona, fala, meu Deus, é a gripe mais terrível do mundo. Não, isso é uma palavra antiga e só quer dizer que é uma gripe forte. Então, quando a pessoa te falarem que você está com influenza, você está gripado, uma gripe forte, ok? Vamos lá, então, falar sobre carne. Olha só que legal. A carne é proteína pura, né? A gente vai entender muito essa aí, mas nós não vamos falar só sobre a carne de comida não, tá? Vamos entender como que a carne funciona. Então vamos lá. Primeira coisa, a carne em inglês, a palavra normal para você falar carne genérica é a palavra meat. Meat é a carne em geral, carne para você comer, tá? Ok? Beleza, então é a carne, quando você vai falar de comer carne, qualquer carne é meat. Aí nós vamos falar aqui da palavra flash. Flash com E, tá? Que é mais pro som do E. O flash, que é entre o A e o E, é um brilho rápido, relâmpago, né? Uma coisa muito rápida. Lembra aí do The Flash? Já a palavra flash é a carne, só que aí é a carne humana. A carne de um animal vivo, a carne viva. Então não tem nada a ver com comida, senão vira canibalismo, ok? Então flash é a carne humana, carne viva. Quando você for falar de alguma coisa relacionada à carne humana, coisas religiosas, por exemplo, é a palavra flesh. Vamos voltar aqui então para meat. Há uma palavra relacionada aqui maravilhosa que o brasileiro adora, a palavra barbecue, que é o churrasco. Ok? Então temos aí hoje muitos molhos barbecue, molho barbecue, né? Então nada mais é do que a palavra churrasco em inglês. Beef. Beef é o bife, não é o bife, isso é um falso cognato. Beef é a carne de vaca, carne bovina. Aqui na nossa região de Goiás, a gente fala carne de vaca, né? Tal. Geralmente é do boi, mas a gente fala em geral carne de vaca, que nada mais é do que a carne bovina. Então, ó, beef, apesar de parecer com o bife, não é o bife, é a carne de vaca. Quando você for se referir ao bife, o pedaço de carne, você vai falar a palavra steak. Existe aí, por exemplo, os steaks de frango sadia, steaks de frango perdigão e tal, né? Várias marcas aí que tem o steak, ok? Então steak é um pedaço, é o bife que a gente chama de bife. Aí vem a palavra pork, é a carne de porco, a carne suína, tá? Então não é pig meat, por exemplo, jamais. Então nunca você vai traduzir. Você tem que entender, a palavra pork já é a carne de porco. Você não tem que pôr a palavra meat junto. A mesma coisa acontece com o beef, né? Beef já é a carne de vaca, não é beef meat ou meat beef, nada disso. Então é beef direto e pork direto, carne de porco. Chicken é o frango, né? A carne de frango. Quando você fala em geral o frango, a raça e tal, mas o frango de consumo. Quando você vai falar da galinha caipira, o galo, são palavras diferentes. Hen para galinha e cock ou rooster para o galo, tá? Mas a palavra chicken é quando você fala do frango para o consumo interno. Observe que eu coloquei a pronúncia escrita aqui com E. Chicken.
para você não puxar para o I. Por quê? Porque o I em inglês nunca tem som de I aberto, é E, quando ele parece com o nosso I. E I quando é o som longo. Então, chicken. Ó, por que eu faço isso? Por exemplo, a palavra chick, que é o pintinho, ó, chick, é fechado. Se falar chick aberto, já vira a bochecha, cheek, né? Maçã do rosto. Então, tudo que você vai fazer, você tem que saber o que você está fazendo bem feito. A pronúncia escrita Yupi apara essas arestas aí, tá? Bota a coisa certinha para você entender o que você está fazendo, por que você está pronunciando o som mais aberto, mais fechado. Então isso faz muita diferença. Vamos aqui então para o outro lado. Expressão aqui com a palavra flesh, que é a carne humana, a carne viva, né? De um animal vivo. In the flesh, que é em carne e osso, né? Ao vivo, em pessoa, né? Pessoalmente. Essa palavra é o nome de uma música, uma bela música aí do Pink Floyd que eu adoro, tá? Campeã, música, belo som, maravilhosa, em geral. Essa geralmente tem o plane crash lá, o acidente do avião quando é no palco, né? Quando é feito o show ao vivo aí do Roger Waters, ok? Então, in the flesh seria em carne e osso, ao vivo, em pessoa, tá? Into the flesh seria na carne, no sentido de dentro da carne. Vamos supor que você vai colocar uma agulha, alguma coisa assim, no sentido de injeção, alguma coisa que você vai colocar dentro, vai passar por dentro da carne. Colocar um microchip, né, por exemplo, e assim por diante. Então, into já dá um sentido de para dentro, do lado de dentro aí, nesse caso. Já a expressão in the flesh é ao vivo, em carne e osso. Ó, palavras relacionadas aí com a carne, com a religião em seguida. A incarnation, que seria a nossa encarnação, tá? Incarnation. Aí já vem da semelhança, uma palavra genérica que em vários idiomas é parecida, né? Quando você vê o T-I-O-N em inglês, Shan, geralmente é o nosso são em português. Outra palavra legal aí, ó, relacionada também, carnal, né? Que é carnal mesmo. Ok? Deixa eu só puxar aqui. Minha posição aqui não tá legal, né? Carnal. Ou nosso carnal, feito de carne. Quando você vai falar aquela expressão no português, cortar na própria carne, que os políticos adoram falar essa expressão aí para falar assim que não, nós vamos cortar da gente mesmo, né? Fazer alguma coisa aqui para poder melhorar o país, melhorar a nossa cidade, nosso estado, então vamos cortar da própria carne. Em inglês você não usa nada relacionado com a carne, você usa uma palavra que é o self-sacrifice, que é o auto-sacrifício, né? Então você vai fazer um sacrifício próprio, ok? Então é um pouco diferente aí do convencional, do que nós pensamos aí, tá certo? Olha só, acesse o site inglescreativo.com.br para você conhecer os produtos IUP, os cursos e muito mais. E o IUP Inglês Criativo é um método feito para brasileiros, tá? Esse é o grande diferencial. Se você gostou, curta o vídeo, comenta, compartilha, tá? Espalhe isso aí, porque vale a pena. No nosso canal aqui do YouTube tem mais de quase 300 vídeos aí, maravilhosos, para quem está realmente querendo aprender inglês. Você vai ter muitas dicas valiosas aí no seu caminho, tá? É isso aí. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!